Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está numa maratona de lives, de aquecimento para a Semana da Oftalmologia para o Clínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário com segurança. E o episódio de hoje, um erro fatal e inconsciente no início de qualquer consulta médica ao paciente idoso. Quando nós escolhemos esse tema, nessa semana de aquecimento, porque é um tema de total relevância. Porque diariamente o médico tem contato com o paciente idoso. E o paciente idoso, ele tem várias particularidades. E dificilmente ele se apresenta ao médico com uma queixa visual. O colega médico tem a oportunidade de estar presente diante desse paciente, tem a oportunidade de tratar da saúde visual desse paciente sem mesmo que ele queixe. E é exatamente esse o ponto. Aonde que os colegas estão errando? Por que a visão do idoso está tão ruim? Então nós vamos falar sobre algumas particularidades. Todas as vezes que eu estou diante de um paciente idoso, principalmente ali 75, 80, às vezes 90 anos, é uma grande honra, eu me sinto honrado em ter a oportunidade de cuidar da saúde de alguém com tanta experiência. E o paciente idoso, quais são as particularidades então? O que nós precisamos olhar? Que erro seria esse que o colega comete ali diante desse paciente? O paciente idoso, ele é um paciente poliqueixoso. Geralmente, como ele tem diversas queixas, às vezes, geralmente queixas álgicas, um paciente que às vezes tem uma ou duas patologias ou até mais. Então é um paciente que reclama bastante porque é um paciente que sofre bastante. É um paciente que sente dor, é um paciente que às vezes ele tem ali algumas situações que incomodam diariamente. Por isso é um paciente com algumas queixas. E isso, se você não tiver cuidado, já tira um pouquinho o foco da sua atenção. É um paciente que usa uma grande quantidade de medicamentos. É muito interessante quando o idoso chega para você e você pergunta quais os remédios que a senhora está fazendo uso. E aí ele diz, doutor, aí vai tirar uma sacolinha, você já passou por essa experiência seguramente. E ela derrama ali aquela sacolinha de medicamentos na sua mesa e você começa a observar e registrar ali no seu prontuário. Então é um paciente que usa vários medicamentos. O paciente idoso é um paciente que já realizou vários procedimentos cirúrgicos. Às vezes ele já realizou 1, 2, 3, 4, 5 cirurgias. Quando você conversa com esse paciente em relação à sua história médica, o que ele já fez de cirurgia, você percebe ali que ele já operou algumas vezes. Então o idoso realmente é um paciente poli, é um paciente muito, com muitas queixas, com muitos medicamentos, com muitos procedimentos já realizados. E tudo isso, se você não tiver o olhar direcionado, vira uma cortina de fumaça. A oportunidade passa. Qual então é o principal erro diante de um paciente idoso, fazendo referência à queixa, à saúde visual? O principal erro é não abordar a anamnese oftalmológica no início da consulta. Esse é quando você já começa errado, principalmente se a queixa não é visual. Então, todas as vezes que você estiver diante de um paciente idoso, a primeira coisa que você precisa pensar é que o idoso enxerga mal. Não é normal, não é natural o idoso enxergar bem. Então assim, olha, você já começa pensando, eu estou diante de um paciente que enxerga mal. E aí você vai constatar a sua hipótese, a sua ideia. Esse idoso, ele fisiologicamente para enxergar mal. Mas nesse momento, as medidas para que ele enxergue bem foram tomadas? Então é o primeiro ponto, Esse é o ponto mais importante. Todas as vezes, quando o idoso entrar no seu consultório, você com esse pensamento da saúde visual, que não vai ser a queixa dele, mas que é importante ele enxergar bem, você já vai pensar, ele enxerga mal. Segundo ponto, observe se esse idoso está usando óculos.
Então você já vai começar a direcionar ali o seu raciocínio, tá? Perceba se esse idoso está usando óculos. Então isso é muito importante. Por quê? Porque, ora, diante de um paciente um paciente com muitas queixas, muitos remédios, muitos procedimentos já realizados, mas a primeira observação, se esse paciente, muitos medicamentos, mas seguramente se ele faz uso de um colírio de uso contínuo, esse colírio não vai estar naquela sacolinha. E aí já começa uma série de erros. Então vamos padronizar a nossa conduta, Vamos direto ao ponto. Diante de um paciente idoso, primeira coisa que você vai observar, se ele está usando óculos, tá? Com o pensamento que, olha, o idoso enxerga mal, eu preciso constatar, que esse idoso, que medidas foram tomadas para que ele enxergue bem. Naturalmente ele enxerga mal. Então ele está usando óculos, o paciente entrou, você já cumprimentou e já observa o óculos. Se ele estiver usando óculos, observe a condição desse óculos. Às vezes é um óculos que está surrado demais, Perna quebrada, tem um esparadrapozinho aqui, tem uma colinha, lente muito arranhada, notável, Você observa na hora ali, é um óculos bastante surrado. Então, seguramente esse paciente ali, ele tem 2, 3, 4 anos que não troca o óculos. E isso não significa uma avaliação com um especialista, tá? Nós estamos falando da troca do óculos. Então, das possibilidades em relação ao óculos, você vai pensar no seguinte, olha, se ele está usando óculos, qual foi a última vez que ele trocou esse óculos? E quando nós falamos de óculos, ele pode ter adquirido no camelô, é muito comum e é uma situação extremamente engraçada. O paciente vai no vendedor ambulante, ele começa a testar os óculos ali, Esse ficou mais ou menos, esse ficou, olha, esse ficou bom, vou levar esse aqui. Tem paciente que troca de óculos a cada 6 meses, é impressionante. Só que por trás desse hábito existe o fato dele não estar sendo avaliado periodicamente pelo especialista, ou seja, a saúde visual está sendo negligenciada, tá? Então é o momento de orientar. Segundo ponto, ele pode ter adquirido esse óculos na farmácia. Você já se deparou, Você vai no balcão ali da farmácia e tem uma prateleirinha ali com vários, E ali o recado olha, é uma lupa, Mas são óculos ali, os modelos ali dos mais variados, Então é a segunda possibilidade em relação ao óculos. A terceira, ele pode ter adquirido esse óculos do vizinho. O vizinho emprestou o óculos, a companheira emprestou o óculos. Ele não estava enxergando bem, aí ele pegou esse óculos emprestado. É uma reciclagem, E o quarto também é uma forma inadequada de conseguir, com o optometrista. É aquela consulta de ótica, As óticas vão geralmente aos domingos, fazem aqueles multirões, eles dão a consulta, E aí vendem o óculos, Então são algumas formas, incorretas de fazer uso dessa correção. O paciente está usando óculos, mas é um óculos clandestino. Então é um momento de você orientar bem. Percebeu? Olha só, uma observação e uma pergunta. Quanto tempo faz que o senhor trocou esse óculos? Ele vai dizer, doutor, se ele começar assim, pode ter certeza, está para mais de 3 anos. Se ele soltar assim, doutor, mais de 3 anos. Geralmente o paciente que faz a troca desse óculos aí, intervalo entre 1 ano a 2 anos, ele responde com mais naturalidade. Então, uma vez que o paciente informou para você que trocou, pergunta, foi com o oftalmologista? Aí ele vai informar para você se foi ou se não foi, e é uma oportunidade de você estar orientando bem esse paciente. Percebe? Uma observação, um olhar e uma pergunta, não vai tomar tempo nenhum, e aí você já toma ali, já faz ali uma ação efetiva, no sentido da preservação da sua saúde visual, da sua avaliação continuada, E aí já informa que essa avaliação ela é importante. Perguntas que não podem faltar, E quais as perguntas ali, além dessa, Há quanto tempo faz que você trocou esse óculos, A primeira é assim, o senhor já realizou alguma cirurgia oftalmológica? Ora, se você está diante de um paciente idoso, 70 anos ou mais, e ele ainda não realizou nenhuma cirurgia oftalmológica, está faltando. Seguramente está faltando. Alguma coisa não está correta. Se ele falar assim, não, doutor, não realizei ainda nenhuma cirurgia. Ora, aí vem a segunda pergunta. E já foi avaliado? Alguém já falou para o senhor que precisa? Porque nesse momento o seu interesse é saber se esse paciente já está no sistema aguardando uma cirurgia.
Tá? Então, é um passo, é um ponto muito importante. Porque o idoso de 70 anos ou mais, necessariamente ele vai precisar de uma fasectomia. É um paciente que ele precisa operar. E uma coisa que eu falo para meus pacientes, quanto mais cedo opera, né, a partir do momento que a cirurgia está indicada, mais jovem é esse olho, mais seguro é essa cirurgia. Aqui no serviço nós operamos às vezes um paciente de 85 anos que não quis operar, por algum motivo ele não foi operado antes, mas é um olho mais frágil. Você concorda comigo, né, que é muito melhor operar um olho 15 anos mais jovem? Então, a partir do momento que a fasectomia está indicada, que esse paciente ele tem a necessidade da realização de uma cirurgia, a partir do momento da indicação, quanto mais cedo ele operar, mais seguro, mais jovem é esse olho. Então, diante de um paciente, né, de 70 anos ou mais, seguramente esse paciente ele precisa ser avaliado, porque provavelmente ele vai necessitar de uma fasectomia, né, geralmente por facoemulsificação, né, com implante de lente intraocular. É a cirurgia de catarata. Né? Então, o segundo ponto, deixa eu usar algum tipo de colírio, e aqui tem uma grande armadilha. Por quê? Porque se esse paciente faz uso do colírio, ele não fala para você, ele não chega te avisando que faz uso do colírio. E esse colírio também não está na sacolinha. Esse colírio está guardado lá na prateleirinha, ele não sabe que é importante. Para ele, você não vai perguntar, não precisa saber se ele faz ou não o uso dessa medicação. Ele nem considera o colírio como um remédio, né? E às vezes ele faz uso de um colírio, né? Faz uso contínuo de uma medicação e que você precisa saber. Há quanto tempo ele faz uso desse colírio? Né? Se esse colírio ele foi prescrito realmente porque é de uso contínuo ou ele foi prescrito para ser usado por um determinado tempo e depois suspenso? Porque o paciente, primeiro, ele pensa que todo colírio é igual. Quando você fala assim, ó, qual colírio que o senhor está usando? Ah, doutor, eu não sei o nome não, mas é um do frasquinho, branquinho assim, um frasquinho. Né? É um frasquinho assim pequeno, né? Branquinho. Não sei se você já se deu conta, mas a grande maioria dos colírios tem um frasquinho assim, ó, da tampinha branquinha. Né? Por essa informação, você não consegue, né, identificar a medicação em uso. Então é muito importante conversar com o seu paciente, né, a respeito do colírio, né, porque em várias situações ele pode estar fazendo uso indevido, porque ele acha que todo colírio é igual e às vezes ele sente um desconfortozinho. Ah, doutor, eu estou usando no seu nome não. O médico passou uma vez e aí toda vez que o olho arde eu pingo uma gotinha. Seu José, dona Maria, e esse olho arde muito? Ih, doutor, toda hora. Ou seja, às vezes ele pode estar fazendo uso, né, de uma medicação, né, como se fosse um lubrificante ocular. Isso é muito comum. Eu falei, quando eu pingo, é um conforto, né, sinta-se um alívio. Né? Então, olha, esse olho que está provavelmente ali um olho seco, pingou, sentiu um alívio, né? Hidratou ali, mas ele está fazendo essa hidratação com medicamento, né? O que não é recomendado. Tá? Então, é um ponto muito importante observar, questionar a respeito dos colírios. Né? O idoso ele enxerga mal depois de uma cirurgia. Você, olha, já realizou uma cirurgia? Já, doutor, operei. Quando eu operei ficou bom demais, viu, doutor? Mas olha, agora tá ruim, tá bem ruim. Ainda bem que o senhor perguntou, tá muito ruim. Isso acontece porque às vezes a cirurgia precisa passar por uma revisão, né? Ele precisa passar uma reavaliação ali e às vezes um IAG laser, né, está indicado, é uma limpeza da lente. Né? Então, esse paciente ele operou e sumiu, né? Ninguém falou para ele que precisava, né, de um retoque ali daquela cirurgia, que ele precisava fazer uma limpeza de lente. Às vezes é muito comum o idoso opera e ele nem sabe que implantaram uma lente, né, uma lente intraocular. E você, como médico, é importante que oriente bem o seu paciente. Fala, olha, tiraram uma lente, né? Quando nós nascemos, eu sempre uso esse exemplo. Nós nascemos com uma lente tão limpa, né? Que ela é chamada, o nome médico dela é cristalino, é uma lente natural, mas com o tempo ele vai ficando amarelado, né? Embaçado, prejudicando sua visão. Então, quando tira essa, tem que colocar uma outra lente no lugar, é normal. Porque às vezes o paciente ele chega espantado, ele fala, olha, doutor, colocaram uma lente dentro do meu olho, como se não fosse comum da cirurgia, né? Se tirou a natural, coloca uma lente, né, intraocular. Então esse é exatamente o procedimento. E aí você orientando, falando com naturalidade, esse paciente vai ficar tranquilo, né? Ele vai vai entender
né, esse ponto. Isso é muito importante, né? Quando o clínico bem orientado, né, com uma informação, não, fique tranquilo, isso é comum mesmo, é um procedimento todas as vezes que é realizada uma cirurgia de catarata, coloca uma lente no lugar mesmo, né? Tira a lente natural, coloca uma lente. Esse é o procedimento, porque sem lente você não enxergaria. Aí o paciente, doutor, é porque não me falaram, né? Mas ainda bem, aí mais uma vez você vai se tornar inesquecível ali no seu atendimento e sem perder tempo, né? Ali durante a sua anamnese, né? E você orienta bem esse paciente. Parece, né, que é trabalhoso, né? Aparenta uma perda de tempo, mas no dia a dia você vai perceber que essas ações efetivas, né, são pontuais ali. Você vai pontuando ali rapidamente, já volta para a consulta e você percebe que você vai orientando esse paciente, vai ficando cada vez mais educado a respeito da sua condição, né? E uma vez esse paciente educado, é um paciente consciente, é um paciente bem orientado, isso é muito importante. E por que a saúde do idoso ela é prioridade? Por que tem que ser prioridade no seu atendimento, mesmo o paciente sem queixa, né? Porque o idoso enxergar bem é importante. Na realidade, é fundamental. O idoso enxergar bem é seguro para ele e para os outros. Então, o fato de enxergar bem é muito importante. E é por isso que tem que ser o seu primeiro olhar diante do paciente idoso, mesmo sem queixa oftalmológica. O idoso que enxerga bem, ele realiza bem as suas atividades de vida diária, né, de uma forma independente. O idoso que enxerga bem diminui o risco de queda. E qual que é a maior preocupação do idoso que cai? Né? Quando você está diante de um paciente idoso, né, esse paciente caiu, qual é a maior preocupação? Fratura de fêmur. Né? O idoso que sofre uma queda, né, o risco de fratura de fêmur é muito grande. E você sabe, né, você já acompanhou no seu internato seguramente uma cirurgia, né, de correção ali de fratura. É uma cirurgia grande, né, uma cirurgia, não é uma cirurgia de pequeno porte, é uma cirurgia de grande porte, onde às vezes esse osso ele não tem estrutura mais para a colocação daquelas placas, né? Então, às vezes, é um osso que ele não suporta, né, uma reparação. E quando isso acontece, né, nós partimos aí, o cenário vai mudar drasticamente na vida desse idoso. É um paciente que realizava suas atividades de vida diária e agora é um paciente que, sem condição de cirurgia, vai ficar acamado. Paciente que tem dificuldade de se locomover. Então, quando você presta atenção na saúde ocular do seu paciente, do paciente idoso, você está prezando pela segurança desse paciente, pela qualidade de vida, né? Você está agindo em direção a melhoria da qualidade de vida desse paciente. É muito importante, né? É uma ação acertada, né? Quando você observa que esse idoso está enxergando bem. O risco de queda, você tem que falar para o seu paciente, né? Eu sempre falo aqui, olha, a orientação médica só está proibida de cair. Esse paciente, ele às vezes, na geriatria, né, é muito claro, paciente que vai viver aí mais 20 anos, né, depois que passa por uma cirurgia, depois que ele sofre uma fratura de fêmur, reduz aí quase em 10 anos a expectativa de vida desse idoso. Sem falar que a qualidade de vida também fica ruim. Então, quando você olha para a saúde visual, né, você está olhando também para a segurança desse idoso. Paciente com doenças crônicas, perda irreversível de visão e que ainda não foi percebido. Existem várias situações, né, várias condições. Esse idoso ele pode ter alguma doença, né, que na realidade pode não estar diretamente relacionada ao olho e aos seus anexos, mas que pode ter repercussão no seu aparelho visual. Você está diante de um paciente idoso diabético, olha, liga a luzinha, né? Liga a luzinha de alerta, ela precisa começar a piscar com bastante intensidade. Muita coisa tem que ser avaliada ali. Esse idoso, a saúde visual não pode passar despercebido. É um paciente provavelmente ele vai ter alguma retinopatia, isso precisa ser observado, né? É um paciente que pode ter uma catarata precoce, um paciente aí que pode ter diversas alterações que prejudiquem a sua visão, né? E dentre elas algumas alterações, algumas perdas irreversíveis que nos primeiros anos, 10 anos, 15 anos aí, podem até mesmo
se passarem, né, de forma assintomática. É uma perda que não vai ser percebida no primeiro momento, né? O glaucoma, o paciente começa a perder visão de fora para dentro, né? Então, no início aí dessa perda progressiva de visão, o paciente não percebe. São vários anos aí sem perceber que a visão tá sendo perdida de forma irreversível. E aí o idoso, principalmente aquele que não utiliza a visão de perto com frequência, é um idoso que às vezes ele não lê, né? O idoso que não escreve muito, às vezes só o nome mesmo, ele é um trabalhador rural. Esse paciente ele não percebe que a visão está ruim, né? Não percebe de forma alguma. E às vezes tem aquele idoso que a filha, às vezes a neta, fala com toda orgulhosa, né? Olha, a minha mãe, ela consegue colocar uma linha na agulha, doutor. A visão dela é muito boa. E nesse momento é fantástico, né? Porque existe uma catarata, que é a catarata nuclear, que ela torna esse paciente míope, né? Então ele fica com uma excelente visão de perto, né? Por um determinado tempo, né? Então é uma situação bastante curiosa, tá? Então, enxergar bem, né, é uma prioridade na vida desse paciente idoso. Então, algumas dicas que eu vou deixar para você nesse momento. Todas as vezes que você estiver, são alguns grupos de idosos, né, grupos bem específicos. Então, a primeira delas é quando você estiver diante de um paciente idoso, esse paciente, quando você pergunta, o senhor já realizou alguma cirurgia? Ele vai responder para você assim, olha doutor, não. Então você já ligou o alerta, né? Paciente de 70 anos ou mais, né? Que ainda não operou, ele precisa, né? Já passou por alguma avaliação? Ele vai falar, olha doutor, já passei, já me falaram que eu preciso operar, mas eu não tenho coragem não. Eu não vou operar não. Então, diante de um paciente que ele está inseguro, está com medo de operar, você precisa agir, você precisa orientar bem esse paciente. Ele vai dizer, olha doutor, o meu vizinho ficou cego, né? Então assim, eu conheço uma pessoa que operou e cegou, e eu tenho muito medo de perder a visão, Deus me livre, né? Então estou enxergando mal, mas pelo menos estou enxergando. Então sua função aqui, eu sempre falo para meus pacientes assim, olha, toda cirurgia tem os riscos. Até mesmo a extração de uma unha tem seus riscos. Mas hoje é uma cirurgia segura, né? Onde nesse momento o mais importante é a tomada de decisão. Depois o cirurgião vai explicar melhor para o senhor, serão feitos alguns exames antes, né? Exames pré-operatórios, né? E aí o senhor vai ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas com o cirurgião, mas é importante o senhor pensar em operar. A sua função é orientar bem o seu paciente, nesse sentido que ele precisa operar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? Por que isso é importante? Porque todo mundo conhece alguém que cegou, né, depois de uma cirurgia de catarata. E na realidade isso é um grande mito. Às vezes o paciente ele perdeu a visão porque ele tinha alguma retinopatia. E aí você pergunta às vezes, essa pessoa ela era diabética? Ih, doutor, diabética, né? Já sofreu demais com essa diabetes. Então assim, o problema não era a catarata. Ele tinha alguma outra condição e geralmente o cirurgião informa, diz, olha, vai melhorar um pouco a visão, mas não é o único problema aqui. Então, mas depois que opera, às vezes alguns pacientes fazem um desserviço de estar, na realidade, desencorajando os outros pacientes a operarem. Então isso acontece. Né? E acontece com mais frequência, né? É muito comum, né? É mais comum do que o que você imagina. Às vezes o inimigo ele mora em casa, né? É o parente, né? O vizinho próximo, ou um amigo, né? Eu atendi na realidade, eu tentei, né, atender uma criança, ela veio acompanhada pela mãe, mas olha, não aceitou passar no autorrefrator, não sentou na cadeira para uma avaliação, não aceitou pingar o colírio. É uma paciente que estava muito apavorada na consulta. E aí, conversando um pouquinho mais com a mãe não me deu muitas informações, mas depois alguém da equipe falou para mim assim, doutor, vou lhe contar o que aconteceu. A irmã dela falou, né, ontem à noite que hoje ela viria ao médico de olho e que levaria uma injeção no olho. Então a irmã contou, né, que falou para ela, disse, olha, amanhã você vai levar uma injeção no olho, cuidado. E essa criança ficou muito assustada. Então essa situação é engraçada, mas isso acontece muito na vida do idoso, né? O idoso não quer operar porque ele pensa que vai perder a visão. É muito comum, todos os dias não, mas toda semana a gente escuta essa história aqui no serviço.
É um paciente que ele não quer operar por medo de perder a visão. Isso é um fato, né? É um fato bastante curioso, né? Uma outra dica importante, é um outro paciente que você pode encontrar, é o paciente que faz uso contínuo de um colírio que foi prescrito apenas por um determinado período, geralmente, né? Esse paciente operou, às vezes de catarata, passaram um colírio para ele usar por 30 dias, esse paciente está fazendo uso até agora. Um campeão, olha só, esse aqui foi sequestrado, aqui, um frasquinho que eu tomei, né, na realidade, orientei bem meu paciente e pedi o colírio, falei, olha, está confiscado. O campeão aqui é o Maxidex, esse é campeão, né? E todos os meses a gente confisca 1 ou 2 frasquinhos desse aqui, ó. Então, o Maxidex é a dexametasona, né, 1 mg por ml. Geralmente após cirurgia de catarata ou por alguma outra condição, mas a cirurgia de catarata essa é campeã. Operou 10 anos fazendo uso do mesmo colíriozinho de corticoide. Imagina, o paciente chega para você e diz, olha, eu estou tomando um comprimidinho para dor, passaram para mim, e aí você conversa com ele, que comprimido é esse? Não, aí você descobre, é um corticoide que ele está tomando todos os dias, durante 10 anos, você vai falar, meu Deus, né? Pois é exatamente esse o sentimento que nós temos diante desse paciente que faz uso aí contínuo, né, dessa medicação. Meu Deus, né? 10 anos aí pingando, né? E às vezes a consequência alteração, né? Alteração desse sistema visual, né? Muito comum glaucoma, né? Provocado por uso inadequado do corticoide. Essa é uma das consequências e uma vez ou outra a gente atende um paciente e é suspeito de glaucoma, começa uma investigação em função do uso incorreto, principalmente do campeão aqui do Maxidex. Então, uma outra situação, olha, eu quero chamar a sua atenção, né, trazer para reflexão, porque às vezes é muito comum ouvirmos dos colegas a seguinte frase, é porque o sistema é lento. O paciente, o colega está atendendo na unidade básica, encaminha o paciente, ele fala, olha, o sistema é lento. Mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato, se o sistema é lento, imagina, né, para o paciente que ainda não foi identificado no serviço. E o que eu quero te falar com isso? Ora, você está diante, aqui no serviço nós recebemos pacientes, por exemplo, de 76 anos de idade, que ainda não solicitaram baixa visão, né, catarata madura e ainda não está no sistema aguardando a cirurgia. Por que isso acontece? Porque esse paciente ainda não foi percebido. Né? Esse paciente ainda não foi encaminhado, não foi realizado um atendimento, né, no serviço especializado, na realidade que é o SUS, e nisso nós temos algumas hipóteses. Né? Às vezes o paciente ele inicia, né, o tratamento, ele vai por conta própria, ele procura um serviço particular, solicitado alguns exames, né? Esses exames às vezes não, dependendo da condição do paciente, para ele não é barato, e ele faz esses exames, demora, mas consegue fazer os exames pré-operatórios e às vezes percebe que não vai dar conta de pagar a cirurgia. E aí espera mais 1 ano, mais 2 anos, até procurar novamente o serviço para esse fim, né? Essa finalidade. Fala, olha doutor, é muito comum aqui. Olha, porque eu comecei, até tentei, né, mas eu não tenho condição de pagar e aí agora eu estou procurando o SUS, quero fazer pelo SUS. Então demora, né? Se você está atendendo, está no campo de batalha, no serviço, né, atendendo aí no serviço público, você vai perceber que realmente demora. Mas esse paciente, se demora, ele precisa estar no sistema, né? Essa cirurgia ela precisa ser solicitada. E você sabe muito bem qual que é o fluxo, né? Qual que é o caminho? Você atende esse paciente, encaminha para o serviço especializado, também pela rede, né? O colega detecta essa condição, solicita ali os exames pré-operatórios, risco cirúrgico, né? Esse paciente vai realizar os exames, ele volta, né? Solicita também a cirurgia, né? E aí ele já fica ali aguardando. Em algum momento essa cirurgia é liberada e aí ele traz os exames, né? Liberamos então, né, para a realização da cirurgia. Então é todo um processo que, se você não agir primeiro para perceber esse paciente, às vezes para conscientizar esse paciente, às vezes o paciente não toma a decisão no primeiro momento. Ele demora um pouquinho, porque olha, toda cirurgia, todos nós ficamos meio que receosos, é natural.
E principalmente quando o assunto é olho, né? Ó, vai operar o olho. Falei, se der errado, né? Diferente do dedo, porque nós temos aí 20, né? Se operar um, dá para ir levando com os outros. Mas a visão, então esse medo, ele é natural, né? Esse medo, ele é compreensível. O paciente, ele não toma a decisão no primeiro momento. Às vezes, nem na especialidade, a gente informa, diz, olha, o senhor precisa operar. Esse paciente, ele não é de cara que ele vai topar, né? Mesmo sendo pelo Serviço Único de Saúde, né? Mesmo sendo aqui pelo SUS, né? Por exemplo. Fala, olha, posso colocar aqui no sistema? Às vezes o paciente, não, doutor, agora não, né? Ano que vem eu vou reavaliar, mas nesse momento eu não tenho interesse não. Então é um processo. E se você não percebe esse paciente, ou às vezes não conversa com esse paciente, acontece que às vezes esse paciente some mesmo, ele volta, às vezes, 75, 76, 80 anos, é ruim o paciente, né? O olho, né, fragilizado ali com 80, seria melhor que tivesse operado aos 70, por exemplo, né? Pedido aí a cirurgia aos 65, 66, 67, 68, enfim, né? Dependendo da condição também. Você vai perceber que às vezes esse paciente é um trabalhador rural, né? A exposição ao sol, né? Às vezes a gente percebe que essas cataratas vinham precoce, né? Então, depende, precisa de uma avaliação. Isso é muito importante, tá? Perceber o seu paciente, perceber para orientar, perceber para encaminhar, perceber para ajudar, né, que esse paciente seja inserido ali no sistema. Vai demorar? Vai, mas ele precisa estar ali aguardando, né? Vai demorar mais se ele nem estiver ainda na fila aguardando o procedimento, tá? Então esse é um ponto muito importante, né? Aquele paciente que, né, a fila é longa, né? É uma cirurgia que ele vai esperar, isso é verdade, mas que ele precisa estar no sistema, ele precisa ser encaminhado e você necessita dessa ação. Mas às vezes você não está no atendimento, né, no serviço único, às vezes você está no seu consultório, às vezes você, nesse momento que está me assistindo, né, você caiu aqui no ao vivo, ou talvez você esteja acompanhando aqui o nosso no gravado, mas às vezes você é um cardiologista, às vezes você é um endócrino, às vezes você está em uma outra especialidade médica. Também a importância de você perceber esse paciente, encaminhar esse paciente. Nós recebemos bastante pacientes encaminhados do endocrinologista, né? Muito comum. O paciente faz uso de cloroquina, hidroxicloroquina, né? Então geralmente por uma avaliação aí, de fundo de olho, né? Uma avaliação macular. Então é comum, né? Em função aí da consequência da medicação, mas existem outras situações. Às vezes você está diante de um idoso com tratamento de hanseníase, às vezes você está diante de um idoso diabético, às vezes você está diante de um idoso hipertenso, né? Pressão de difícil controle, essa fundoscopia ela também é importante, né? São algumas alterações ali que pode ter repercussão também no aparelho visual e você precisa pensar nisso, tá? Para quê? Para, mais uma vez, garantir a saúde visual, para que esse idoso enxergue bem, né? Para que ele tenha mais segurança, a segurança para si, a segurança para os outros, né? É muito comum um paciente sexo masculino, né, um idoso que dirige, e às vezes com ou sem habilitação. Olha, doutor, passaram, não liberaram mais não, e o paciente está chateado, e ele ainda dirige. Mas ele de vez em quando dirige, e você na acuidade visual ali percebe que ele não está enxergando muito bem, e você pensa assim, meu Deus, que risco, né? Para esse paciente. Então, é uma situação que não é tão incomum assim. E para finalizar, eu quero chamar a sua atenção para o paciente que chega para você e fala, olha doutor, já fui em 3 oftalmologistas e não prescreveram óculos para mim. É porque geralmente, nesse caso, o paciente, a indicação não é o óculos, é uma indicação cirúrgica, ele precisa operar, o óculos não resolve mais. E por que é tão difícil de aceitar? Isso é fácil de compreender, porque todas as vezes, né, desde que ele se entende por gente, que a visão não estava boa, era só trocar o óculos que tudo ficava bem, né? Então, olha, eu não estou enxergando bem, troco o óculos. Então, o óculos acaba que é a melhor opção para esse paciente. Mas, em algumas situações, o óculos não melhora. Por quê? Porque o problema, às vezes, é na lente, né? Na lente intraocular, que precisa ser trocada, né? E aí, às vezes, esse paciente tem dificuldade de aceitar essa condição, essa situação. Fique com Deus, um excelente plantão, ou um excelente descanso e um forte abraço.